Fala pessoal, voltando direto do VTEX Day 2025 e agora com o Fernando, diretor comercial da Skelt, uma marca que quem tem minimamente um Instagram acompanha há 5, 6 anos, uma marca com grande crescimento. Acho que praticamente todos os influenciadores grandes já falaram de Skelt, não tem como não conhecer essa marca, mas por trás dessa marca tem muita estratégia e a ideia aqui é a gente conhecer um pouquinho desses aprendizados dos últimos anos. Fernando, primeiro conta como que você chegou na Skelt, conta um pouquinho da tua trajetória e depois como estamos em Skelt hoje. Obrigado, Gus, obrigado aí pelo convite, né? Obrigado aí CRM Bônus, né? Num evento tão especial aqui que a gente está tendo com tantos aprendizados. Obrigado aí por abrir espaço aí pra gente, para os varejos poderem falar um pouco, né? Tem muita estratégia. Eu vou te contar um pouco, né? Eu fiz uma escalada na área comercial, então passei por multinacionais, sempre na área comercial. Em 2012 eu comecei nessa área de growth, de crescimento, a área comercial mais forte foi no Burger King, né? O Burger King na época que o 3G tinha acabado de comprar o Burger Imagina King. a correria que deve ter sido isso. Foram 3 anos e meio que eu falo que foi um mestrado ali, um doutorado em crescimento. Eu cheguei, tinham 40 lojas, saí depois de 3 anos com mais de 400 lojas, então assim, um crescimento intenso e um crescimento não só de entrega de resultado, mas de pensamento de médio e longo prazo, então foi muita coisa bacana ali no BK. Depois do BK eu fui para a L'Oréal. A L'Oréal estava montando o time de B2C, né, de venda direta ao consumidor. Então participei ali da estratégia dos quiosques de Maybelline. Não sei se você vai lembrar, a gente chegou a ter 250 quiosques espalhados pelo Brasil todo. A gente chegou a ter um quiosque pelo menos em cada um dos estados do Brasil. Depois de lá eu recebi um convite da Espaço Laser. A Espaço Laser estava profissionalizando a empresa, tinha acabado de receber um investimento de um fundo. Então eu passei pela Espaço Laser, fiquei 4 anos na área comercial da Espaço Laser. Cheguei, tinham 350 lojas, depois saí tinham mais de 800. Então a gente fez uma expansão, um crescimento muito bacana ali na Espaço Laser. O Fernando que foi responsável pelos WhatsApps que a gente recebe de Espaço Laser, hein? Foi, a gente mandou muito. Ali foi um período na pandemia de grande aprendizado. Ali a gente colocou a equipe toda para trabalhar de casa, né, para aproveitar a oportunidade que as pessoas estavam em casa e a gente não tinha o que entregar, né? Então a gente teve uma estratégia de relacionamento realmente de WhatsApp, de mandar muita mensagem, né? Depois a gente até conseguiu equilibrar isso de uma maneira que fosse positiva, né? Mas foi um período muito bacana. Também a gente fez o IPO, né? O maior IPO de estética da história da América Latina, né? Com o Espaço Laser da área de serviços, então foi muito legal. Depois eu tive uma passagem rápida pela Estée Lauder, né? Que eu liderei a área comercial da Estée Lauder. A Estée Lauder era uma House of Brands, né? De MAC, Clinique, Jo Malone. E agora eu estou na Skelt, a Skelt Beauty Brands. Skelt Beauty Brands é uma empresa de Curitiba, né, que foi fundada aí pelos 2 irmãos, o Gabriel e o Henrique Beleze. Fundada com o Skelt, né? Acho que você falou, Skelt é a nossa marca mãe, né? A ideia do Gabriel dos autobronzeadores, há 6 anos atrás, 2019, né? Ele criou o autobronzeador Skelt e influenciadoras adoraram, criaram um rolo compressor, né? Todo mundo começou a ser impactado por Skelt virou, a gente chegou a ter 97% do mercado de autobronzeadores. Caramba! A Skelt virou praticamente Xerox, virou Gillette, né? Total, virou a categoria, né? Porque era um mercado praticamente não existia, né? Criou um mercado, né? Exatamente, criou um mercado usando essa estratégia de dar acesso, né? Então, antes era muito inacessível o autobronzeador, era muito caro, né? As pessoas não tinham acesso, então o Skelt veio para democratizar a beleza. Depois de 2 anos, o Gabriel tinha um amigo pessoal que era o Dr. Luiz Romancini, que ele era um dermatologista, e o Dr. Luiz via que ele não conseguia dar acesso aos produtos como ácido glicólico, ácido mandélico, para as pessoas. Era um produto muito caro, então no consultório dele ele não conseguia indicar, eram produtos que eram inacessíveis. Então ele falou: Gabriel, você que entende de lançar marca, você não quer lançar uma marca que seja de acesso às pessoas, tudo? E aí surgiu a Creamy, que hoje também, né, esse rolo compressor, né, que todo mundo ouve falar de Creamy, tem Creamy muito, né? Hoje em dia, TikTok, né? O Review, TikTok Shop, né? Que vocês estão
bastante presentes nos shoppings, em quiosque, né? Exatamente. O TikTok Shop, né, a gente foi uma das 5 marcas selecionadas do Brasil para ser uma parceira do TikTok, né, para fazer parte desse lançamento. E TikTok Shop está sendo um sucesso, né? Eu acho que quando a gente trabalha com a verdade, Gus, acho que esse é o grande negócio. Quando a gente trabalha com a verdade, o produto vende, as coisas acontecem, porque as pessoas compram o que elas confiam, né? Então, Creamy está sendo um sucesso e a gente tem uma marca mais jovem, que é a The Joy Lab, né? Que é a TJL, que é uma marca que a gente lançou em parceria com a Joyce Kitamura, que foi lançada há 1 ano e meio atrás e também está sendo um sucesso, aí com menos SKUs, tudo, mas também é um sucesso. Boa. E então, pessoal, eu tô aqui muito animado por essa conversa porque eu queria entender com quem realmente faz na prática 2 grandes tópicos aqui, né? A parte de User-Generated Content, eu acho que vocês conseguiram criar uma comunidade, que é um tópico que eu vim conversando aqui no VTEX e que parece simples na ideia, mas é difícil de executar, fazer com que as pessoas organicamente falem do teu produto e que engajem, que criem esse moat em relação à marca. Eu acho que esse é um viés que eu quero que você me conte um pouquinho como que vocês têm colocado. E depois, obviamente, essa estratégia fundamental e pilar nas marcas de vocês, que é a estratégia de influenciador, né? Eu acho que tem aqui pontos muito relevantes para a gente entender como que vocês conseguiram transformar uma marca em 2019 que não existia em algo que hoje vai trazer aí quase $500 milhão de faturamento no grupo, né? Então é um negócio surpreendente o crescimento que vocês estão tendo. Então me conta um pouquinho desses 2 blocos, me fala um pouquinho como que você está organizando esses temas, pra gente entender um pouquinho aí, um pouco desses segredos das marcas. Legal, acho que é bom a gente né, eu acredito muito no Brasil, eu sou um entusiasta, assim, da nossa cultura, eu acho que a gente tem muita oportunidade aqui dentro, né, então eu amo falar de uma marca brasileira de sucesso, que é a nossa, e poder divulgar e falar um pouco do que a gente está fazendo, que é para dar oportunidade para mais pessoas fazerem. Hoje a gente tem 5 grandes canais de venda, né, a gente é dividido em 5 grandes canais de venda. O primeiro canal é o B2B, né, então são as grandes redes de farmácia, são os distribuidores, são as lojas de departamento, são as perfumarias. O segundo grande canal de venda nosso é o nosso e-commerce próprio, que é um sucesso também, né, das 3 marcas. O terceiro são os marketplaces, e aí os marketplaces são o Mercado Livre, Amazon, tudo. A gente tem um quarto grande canal, que são as lojas próprias. Então o pessoal deve estar vendo aí cada vez mais quiosques, né, de Creamy, né, tem também de Skelt, mas Creamy a gente já está com 54 quiosques de Creamy, exatamente. A gente tem um plano bem agressivo, a gente acredita muito em esse modelo, não só ser um modelo de expansão de marca. Loja própria ou franquia? Tudo loja própria. Tudo loja própria. A gente hoje não tem esse modelo de franquia, né? A gente fala nunca diga nunca, mas a ideia não está nem no pipeline a gente ter franquia. A gente acredita mesmo no modelo de lojas próprias. E o quinto grande canal é uma venda direta, a VD, né? Então é de revendedora mesmo, o nosso canal de VD, caderninho, aquela coisa que a gente acredita bastante, que é um mercado no Brasil que também tem bastante oportunidade de você gerar acesso. Então, falando um pouco sobre o nosso canal de aquisição, né, dessa parte de online, das nossas gerações de conteúdo, as influenciadoras, como que a gente faz? A gente tem um time hoje que gerencia essas influenciadoras. Então a gente tem um time como se fosse um time de venda direta mesmo, com uma coordenadora de vendas que ela coordena uma equipe tem 2 mesas, que cada uma tem 6 pessoas, e cada uma delas tem de 100 a 150 influenciadoras que elas gerenciam. Caramba! Então a gente está falando de mais ou menos 1.000 a 2.000 influenciadoras que vocês trabalham mensalmente. Ativamente numa carteira. Mensalmente a gente fala mais de 2.000, né? A gente conversa com elas, a gente tem conversas de lançamentos que a gente vai ter, alguma promoção nova, alguma coisa, a gente fala mensalmente com mais de 2.000 influenciadoras, e o nosso time gerencia entre permutas pagas, influenciadoras pagas e permutas. Então a gente tem influenciadoras que a gente paga para ela divulgar o produto, e tem algumas que quanto mais ela influenciar e a pessoa usar o cupom dela, ela vai ganhar mais. Então a gente chama de permuta. A gente tem esses 2 tipos. Então esse é uma máquina de vendas, né? Então a gente não terceiriza para ninguém, a gente faz lá tudo próprio mesmo, a gente que
tem os KPIs, a gente que tem as análises de qual influenciadora está fazendo, qual é a hora melhor, e a gente acredita muito, Gus, de dar liberdade para elas criarem, sabe? Então a gente faz muita coisa com elas, a gente tenta não dar, a gente dá alguns guidelines, a gente coloca alguns guardrails, mas quem cria realmente são elas. E o mercado de beleza com influenciadora é bastante conturbado, né? A gente vê coisas muito positivas e vê aquelas marcas que fazem, né? Tem uma grande influenciadora que vai lá, faz o produto, a embalagem deu problema, aí o produto deu problema. Trabalhar com influenciador é desafiador, né? Porque é a verdade, né? É isso que eu ia te falar, exatamente isso. A gente trabalha com a verdade, é a real. Você tem que confiar muito no seu produto para poder trabalhar dessa forma, né? E é o que a gente faz, a gente confia muito na entrega do nosso produto, né? Quando as pessoas usam o nosso produto, elas percebem já no dia seguinte a diferença na pele delas. Então, só dá para trabalhar desse jeito quem trabalha com a verdade. E hoje existe muito esse flip, né? Em 2019, quando a gente fazia influenciador, o ROI era muito claro e tangível. A gente está indo para um caminho mais barulhento, né? Onde a gente vê muitas vezes usando para awareness, para branding, mas a conversão ficando cada vez mais difusa, né? Muito pelos tantos touchpoints que a gente tem, mas também pelo tema da influenciadora tá migrando um pouco esse papel de ser só aquela que indica e converte e construir jornada, né? Como que vocês têm visto hoje o retorno? Como que vocês estão mensurando esse retorno? Vocês olham muito para alcance, para branding, ou tem os funis, né? Como que vocês olham essa estratégia? Legal, Gus, ótima pergunta. A gente tem sim esses 3 tipos de influenciador. A gente olha e categoriza e organiza elas em topo de funil, meio de funil e conversão. Então a gente tem investimentos para esses 3 tipos de funil, né? 3 tipos de influenciadora. Então tem influenciadora que é para gerar branding, que é para gerar conhecimento de marca. A gente tem as influenciadoras que historicamente convertem mais, que quando lança uma promoção lança com essa influenciadora, faz permuta com essa influenciadora. Então a gente categoriza, né, entre esses 3 tipos, né? Hoje não dá para você não olhar isso. Então o ROI de toda ação, o ROI de toda influenciadora é visto. Então a gente olha, essa aqui já não vale mais a pena fazer, essa aqui vale a pena fazer. A gente tem análises como essa e esse time é olhado pelo KPI diariamente. Então a gente tem lá um LED ali na frente desse departamento, uma gestão à vista, que mostra cada uma das mesas, a quantidade de conversão, a quantidade de influenciadora, quanto que a gente investiu, quanto que isso retornou. E é um grande desafio, né? Ainda mais vocês tendo canais bastante grandes, né? Você tem várias opções de distribuição do produto, né? Mensurar esse trabalho, né? Porque a influenciadora, ela vai levar venda para droga raia, ela vai levar venda, né, para um marketplace, né? Como que vocês conseguem, às vezes, entender não só a conversão direta, mas o impacto, principalmente no varejo físico? Hoje vocês estão com essa capilaridade grande, eu vejo Scout, mas eu vou no Iguatemi, vou na farmácia e tá Scout lá, putz, foi a influenciadora que usou e trouxe a venda lá para o teu distribuidor, enfim. Como vocês conseguem já chegar numa granularidade? É difícil, né? Difícil, Gus. O que a gente faz é comprar algumas pesquisas. Então a gente compra algumas pesquisas para entender o comportamento do shopper. Então a gente está fazendo essas análises do shopper que vai na farmácia, ele veio da onde. Então o que eu faço muitas vezes também, eu pego a minha base, o meu cohort de quem faz 1 ano que não compra no meu site. Faz 1 ano que o cliente não compra no meu site, eu ligo para esse cliente e pergunto. Falo, por que você parou de comprar? O que aconteceu? Ah, porque agora eu estou comprando no quiosque que é na esquina da minha casa. Ah, eu parei porque agora eu compro na Raia, porque lá eu aproveito que eu vou comprar meu remédio e já compro lá. Então a gente tem ligado para entender. Porque assim, meu produto não é para você parar o meu produto você compra de 4 em 4 meses. É recorrência. Você compra de 4 em 4 meses. Então não é para você parar de comprar. Então a gente tem ligado para esse cara para entender e tem feito pesquisas de campo também para entender quem é esse nosso comprador. Então ele soube através de influenciadora, ele não foi a minha amiga que indicou, ou foi a pessoa da perfumaria que indicou. Então é diferente, o que você está falando, é muito difícil de medir o quanto uma influenciadora gera de venda para droga raia, né? O que a gente tem feito e tem dado
muito certo, e as redes amam, os shoppings que a gente tem entrado amam, é usar a nossa força de marca e usar a nossa força com essas influenciadoras para levar fluxo para eles. Então, por exemplo, eu não sei se você viu a nossa campanha de Dia das Mães, foi feita com a Panvel. A Panvel, a gente levou 2 influenciadoras grandes, né, que são 2 influenciadoras que a gente tem um nome lá que a gente chama que são uma das maiores nossas, para fazer a campanha da Panvel de Dia das Mães. Então, foi a campanha com Creamy de Dia das Mães. Então, que legal, então um canal de trade que vocês olharam e casaram com o influenciador. Então, não é aquele trade mais tradicional que é só adesivar a gôndola. Não, hoje quando a gente faz JBPs, né, uma das principais coisas que a gente vende no JBP é essa oportunidade de usar as nossas influenciadoras e as nossas redes sociais para fazer collabs com as marcas. Isso é super relevante, né? Então a gente vai para um caminho muito mais do que só explorar o fluxo do varejista, né, que muitas vezes a gente já está acostumado, lingueta, promoção, tudo mais, e coloca eles na estratégia de digital da companhia. Total, eu não sei se você está acompanhando, se você vê, mas a IQVIA mostra, né, o crescimento do online dessas principais redes de farmácia, né? Esses caras estão crescendo, enquanto o varejo físico cresce 6, 7, o online cresce 20, 27%. Então o crescimento do online das redes de farmácia é muito maior do que, então eles adoram que a gente faça esse tipo de coisa com eles. E eu tive recentemente com uma grande marca de beleza e um dos principais gatilhos, né, para que as pessoas compram é provar o produto, né? O que vocês têm olhado para destravar essa primeira experiência, né? O sensorial é importante, né? Às vezes o cheiro, ou provar, entender na pele, né? Já teve vários jeitos, né, que a indústria montou dessa experimentação. Eu queria conhecer um pouco de Creamy, Skelt aí. O que vocês fazem para que esse cliente não tenha tanta fricção e consiga pegar uma amostra menor, enfim, testar esse produto mais rápido? Legal, uma ótima pergunta. Esse é um dos maiores desafios né, quando você trabalha com um produto muito bom, né, é fazer a pessoa experimentar a primeira vez, que depois que ela experimentar, ela vai voltar. Né? Eu tenho uma frase que eu aprendi aí, que é: o produto é um souvenir da experiência. Então, depois que você garante que a pessoa teve uma experiência bacana, que ela experimentou, ela vai comprar. Confia que ela vai comprar. Então, o que a gente tem feito aqui é colocado Creamy nas gôndolas, sempre com experimentação. Então, assim, a gente quase nunca não dá tester. Então, assim, dificilmente você vai encontrar um lugar que não tem tester de Creamy. Então, a gente tem feito muito tester para a pessoa experimentar. A gente tem aberto as nossas lojas físicas como uma oportunidade disso também, das pessoas conhecerem o nosso produto. Então, no quiosque você pode experimentar todos os nossos produtos. Skelt, que é a parte de fragrâncias, né, que é o que a gente está agora abrindo, fazendo um revamp da marca, trazendo fragrâncias para Skelt. Skelt, a gente está lançando os flaconetes. Então, hoje na compra online de Skelt, de qualquer produto Skelt, você recebe o flaconete da fragrância para você experimentar. A gente tem algumas ideias que a gente tem visto de gente lá fora, né, que você pega toda a sua base, né, e você convida a pessoa, você quer ganhar o produto, só me paga o frete. Eu gostei muito e eu ia exatamente falar sobre isso. A Super Coffee fez aqui no Brasil. Isso aí. E eu adorei, porque eu comprei, eu sempre consumi o mesmo Super Coffee. E eu ficava, cara, eu não vou comprar uma lata do pistache ou da língua de gato, porque, cara, é um risco, entendeu? Eu já tomo o meu Super Coffee lá, o Vanilla, e eu não quero tomar esse risco. E aí eles fizeram essa ação, né, dos sachezinhos, e aí você pagava R$15 do frete. Eu acho que aqui é uma oportunidade super legal para vocês, né? Boa, Gus. A gente está de olho, mas é boa saber que você é um entendedor da área de growth, nos inspira aí. A gente acha cada vez melhor. A gente olhou, né? Tem algumas coisas de sistema, do consumidor ter que aceitar, então tem algumas coisas, mas a gente olhou sim, e essa é uma ideia que está no nosso radar, né? Para as pessoas experimentarem. Quanto mais pessoas conhecerem, mais as pessoas vão comprar. Boa. E olhando para próximos passos aí, né, no crescimento, né? Eu já sei que as metas de vocês são super desafiadoras, tão desafiadoras quanto da CRM Bônus. Eu gosto de falar que a CRM Bônus a gente bota a meta que, cara, às vezes eu não sei nem como que a gente vai fazer, mas a gente tem que acreditar que dá para chegar. O que você está olhando de inovação, o que você viu aqui no VTEX Day, o que você está olhando para fora, que está disposto a testar, para conhecer? Eu acho que tem muita coisa interessante aí acontecendo. Boa, Gus. Bom. Acho que a gente tem hoje, dentro da Skelt, do grupo Skelt, uma frase que ele não sabia que era impossível, foi lá e fez, sabe? Porque se você pensar que são 2 irmãos,
irmãos, né, junto com um sócio médico em Curitiba, que criaram uma empresa em 6 anos que vai fazer meio bi, né, é uma coisa que não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Porque criou-se, né, de uma maneira muito empírica as coisas, aprendendo tudo e fazendo. Os nossos próximos planos, sem dúvida, é o desenvolvimento das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A gente hoje está muito fraco, a gente tem muita oportunidade em desenvolver essa coisa, a gente é muito forte hoje no Sul e Sudeste, mas a gente tem uma oportunidade gigante de desenvolver essas regiões. Então, quando a gente pega no nosso site, quando você pega nos nossos marketplaces, a nossa venda é muito ainda focada no Sul e Sudeste. A gente tem muito para crescer. Praticamente a gente é inexistente nesse Brasilzão, que eu acredito muito. Então a gente hoje não tem nem lojas próprias, a gente atende uma ou outra rede de farmácia independente que estão nessa região. Então nosso crescimento, sem dúvida, é para lá. A gente tem uma oportunidade de conversão no nosso site. A gente hoje tem uma conversão no nosso site, que não é o que eu acredito. Acho que a gente tem oportunidades de conversão. Aqui a CRM Bônus vai ajudar. A gente vai olhar para essa conversão, a gente vai te ajudar muito a melhorar isso aí. A gente confia, né? Tava falando lá com o Thiagão, né, vocês nos ajudarem, como que vocês podem nos ajudar. A gente tem um abandono de carrinho ainda muito grande, né? Que a gente também tem que olhar isso, o que tá acontecendo, por que o abandono de carrinho é tão grande, tudo. Então a gente ainda tem muitas coisas legais pra gente olhar. Eu falo que o mato tá muito alto, assim. Vejo o que a gente fez nos últimos 4 anos, né? Muito forte no Sul e Sudeste. A gente tem muito para crescer e olhando, né? Hoje app, site, a gente tem muita coisa para construir aqui. E hoje vocês já operam com o aplicativo ou ainda... Aplicativo ainda não. Cara, a gente teve uma conversa muito legal aqui ontem com o time da Kolbe, que até é um stand aqui do nosso lado. E a Kolbe hoje é a principal plataforma de mobile commerce e tudo mais. E, incrivelmente, marcas de moda, beleza, do digital delas, 30% a 40% das vendas estão saindo via app. Nossa. Então, eu olhei, por exemplo, os resultados do Grupo Arezzo. O Grupo Arezzo, enfim, é listado, então a gente tem as informações. E realmente, em Arezzo, 30% do resultado de digital está vindo via aplicativo. Então, acho que aqui também é uma grande oportunidade para vocês olharem. E eu tenho... Né, quem estiver aqui escutando, vale a pena olhar o podcast junto com a Kolbe que a gente fez, porque vale a pena olhar um pouquinho para esses canais, né? A gente às vezes olha para o e-commerce e às vezes não tem tanta visão, e eu pelo menos não tinha tanta visão de app como um canal tão importante, e aqui pode ser uma alternativa, né? Você sabe que tem um das nossas aquisições de funcionário, que é o Thiago, ele veio da Madeira, e ele me provoca muito com isso, né? Porque na Madeira o site, o app deles é muito forte, da Madeira. Então é uma coisa que ouvindo de você aí também, é uma coisa que vamos olhar e vamos chamar lá o pessoal da Kolbe pra gente olhar. Exato, porque é isso, a gente precisa criar mais touchpoints com o consumidor. Eu acho que vocês já estão bastante capilarizados, já tem bastante touchpoints. E olhando para a jornada do consumidor aqui, né? Eu acho que, cara, como que vocês estão vocês estão fazendo o caminho inverso, né? Vocês estão saindo de um digital muito forte e estão buscando expandir e capilarizar no varejo físico, né? Como que vocês estão olhando essa jornada do consumidor, né? Para que você consiga fazer com que esse fluxo aconteça, né? Porque normalmente o varejista tá do contrário, ele quer fazer o cliente ser omni do contrário e vocês... Hoje é exatamente isso. Hoje o nosso desafio é o contrário. Então quando eu sento nas mesas com os fornecedores, né, eles trazem muito isso. Ele fala assim, vocês estão vivendo o que todo mundo queria estar vivendo. Vocês são muito fortes com a geração Z, vocês são muito fortes com a geração Alpha, né? Hoje o meu TikTok é super seguido, as meninas, né, de idade aí 14 e mais amam Creamy, amam Skelt. Então a gente está vivendo esse momento forte, bacana, de demanda, né? E o nosso desafio é crescer no varejo físico, migrar, fazer essa migração, continuar sendo uma marca desejada, continuar tendo essa demanda nessa migração para o varejo físico. E Fernando, quando você está olhando CAC, né, custo de aquisição da tua operação do físico e compara hoje com o digital, né? Obviamente você tem essa estratégia de influenciador, você tem mídia paga, você tem marketplace. Tá parando de pé, isso faz sentido, né? A gente tem muitos clientes que são nativos digitais, são gigantes, mas que tem medo de ir para o físico, sabendo, né, que tem o custo fixo do aluguel, tudo mais, e a gente sempre provoca esse varejista que é digital cara, existe um teto no digital, porque o custo de aquisição em Meta, Google, ele é caro, né, e ele está crescendo, e às vezes um shopping com alto fluxo, né, com um produto bacana, com uma marca forte,
pode ter um custo de aquisição que pode ser até mais otimizado. Sem dúvida, eu acredito muito nisso, acredito muito, assim, eu acho que essa migração dá para ser rentável, né, e dá para acontecer, porque o céu é o limite, né, quando você vai para o varejo físico, né, o varejo físico tem muita oportunidade, então eu acho que se eu pudesse indicar aí shoppings, eu olharia, meio que a Bíblia de Diniz, né, é uma coisa muito antiga, mas olhem o ponto do shopping, o lugar que você vai abrir, né? Se você ainda não é uma marca destino, olha com atenção aonde você vai estar dentro do shopping, vai lá, faz contagem de fluxo, conta quantas pessoas estão passando, pergunta para os vizinhos em volta, fala assim, olha, você vende bem, como que é aqui, como que é a região, então façam essa análise do lugar onde vocês vão pôr a loja. A gente no Brasil tem 92 mil farmácias, né? Então o Brasil tem muita farmácia, né? Então assim, a gente fala que as farmácias que a gente acaba visitando mais, que a gente está mais, é uma rede chamada Abrafarma, né? A principal rede a principal associação, ela tem 11 mil, então assim, tem 80 mil farmácias que não estão na Abrafarma. Isso, então a gente tem muito... Tem que bater o solo de sapato, tem que ir para o campo, tem que conhecer, tem muita coisa pra gente conquistar no Brasil. Então eu super indico essas lojas, essas marcas nativas digitais para migrarem para o varejo offline, que tem muita oportunidade. Exato, né? Se a gente for olhar, né, o varejo e a representatividade macro, né, a gente está falando, se der tudo muito certo, é 15, 20% do varejo inteiro vai vindo digital, mas os outros 80% estão no varejo físico, né? Ainda mais um produto de impulso, um produto de desejo, como beleza, né? Que a pessoa quer tocar, ela quer sentir, e a conversão muitas vezes é muito mais fácil, né? E as coisas se complementam, né? Elas se complementam. Hoje o consumidor, quando a gente estuda, né, o trade, quando a gente estuda, né, o comportamento do consumidor, o consumidor não quer saber se ele comprou na loja, se ele comprou online, né? Ele quer que seja a mesma compra, ele quer que seja fluida, sem fricção, né? Então ele quer ser impactado online, quer ser impactado no varejo físico, ele quer ser impactado numa conversa com a amiga, numa fala no jornal. Então, quanto mais você conseguir impactar esse cliente, melhor vai ser para o seu negócio. Fernando, eu quero saber o segredo, mas eu quero saber números de resultado mínimo aí, porque todo mundo tá falando de TikTok Shop, tem muita coisa pra gente aprender, tá muito no começo, primeiro mês de operação, mas eu quero saber de forma ampla, né? Vende, cara, vende muito. A gente tá muito animado com os primeiros resultados. Assim, as nossas lives são um sucesso, né? Vocês estão fazendo uma por dia? Como que vocês estão organizando? Não, uma vez por semana, e a gente equilibra. Então, algumas lives a gente faz com um time de loja, então a gente leva o nosso time de marketing. Eu vi esse de loja já, isso, no quiosque. Compra loja, e a gente tem live que é em estúdio, que a gente leva convidado, tudo. A gente tem esses dois tipos, e a gente agora tá abrindo a lojinha nossa, né, também com loja mesmo, e aí a gente vai começar a impulsionar as influenciadoras. Então a gente tá começando a impulsionar a influenciadora agora, porque os vídeos precisaram ser vídeos novos, né? Você não conseguia pegar nos vídeos antigos, colocar a loja. Então a gente precisou que todas elas gravassem novos vídeos para ligar na loja. E quando a gente está falando em conversão, né, acho que tem algumas formas aqui, né? Tem a forma da gravação no quiosque, que é uma coisa mais real ali, né, do dia a dia, como se ela tivesse ligado à câmera, tem a do estúdio e tem o que a gente fala ali, né, dos influenciadores que vão usar a força deles ali, né? Aonde você já sentiu que a conversão vem mais fácil? É nesse formato mais naturalzão? É no estúdio mais com montado? Acho que ainda é muito início para poder falar, né? Acho que é muito início. As nossas lives de mais sucesso foram de estúdio montado, né? Elas tiveram mais sucesso. Mas o grande desafio hoje do TikTok Shop, eu estava até semana passada lá com eles para falar, mas parece que esse é um desafio geral deles, é o PA, né? Que é o produto por atendimento. Né? Hoje o PA é muito baixo, né? O PA de Creamy, historicamente, de Skelt, é um PA alto, né? E hoje o PA do TikTok Shop tem sido um PA muito baixo, né? Então a gente tem um desafio de montar duos, montar kits para as pessoas comprarem mais do que um produto, porque a gente acredita que o Creamy, Skelt, elas têm mais resultado quando você compra dois ou três produtos, tudo. Então hoje o desafio TikTok Shop é o PA. Tem esse desafio realmente, né? Eu comprei recentemente e realmente no checkout, como ele é tão simplificado, que ele não tem nenhuma fricção. Então em 2 cliques você comprou.
Então, às vezes, você não fica tão estimulado a navegar mais, né? E a oferta, né, Gus, também, no lançamento agora, estão com muita oferta, né? Então as ofertas são muito melhores. Ontem mesmo, eles até, eu entrei da Good Day, que é uma marca que eles estão promovendo forte, né? E era exatamente esse o cupom. E eu acompanho diariamente para entender o que eles estão buscando ali, né? Então o cupom era compre 2 ou 3 produtos e ganhe 10% off. Então, o objetivo de PA, claramente. Né? Esse é o desafio, mas pelo que a gente leu, pelo que a gente conversou com eles, esse é um desafio mundial, né? Como é muito fácil a transação, tá muito transacional, tá muito fluida, a pessoa vai lá, compra um produto, né? Então, agora a gente tá com frete grátis, então tá muito fácil. Então, a pessoa compra um produto e chega na casa dela, então como que eu faço? O tema de ter frete grátis, né? Isso realmente facilita, né? Quando a pessoa sabe que ela vai pagar R$20 no frete, ela acaba querendo otimizar um pouco a compra e já compra 1, 2, 3 produtos para facilitar. Realmente, eu tenho gostado muito da experiência, eu acho que a experiência do TikTok Shop é super bacana e eu tenho conversado muito aqui com as marcas, tá todo mundo nesse começo. Eu li um estudo que eu achei bem interessante, que comparado ao México, a gente teve nos primeiros dias 6 vezes mais venda do que no México. Então, cara, é impressionante, né? O potencial que talvez a gente esteja criando aí, né? Acho que os números mostram, né? O TikTok no Brasil, as pessoas ficam em média 1h10, né? No TikTok no Brasil. Então, assim, é um número que chama muita atenção. Então, hoje você poder transacionar lá dentro, sem sair da plataforma, né? É muito bom, é muito fácil e está sendo um sucesso. A gente está bem feliz. A gente foi uma das marcas, como eu te falei, escolhidas para participar agora do PR, né? Vai ter um PR, primeiro PR forte, né? Porque estava todo mundo preocupado, né? Será que vai ser uma demanda absurda? A gente vai conseguir entregar? Como que vai ser? Agora acho que já tá tudo certo, acumulou a operação, tá indo super bem a operação, né? Os clientes estão felizes, tudo. Então a gente vai ter um primeiro PR e aí nós também, como a marca super parceira do TikTok, né? Os nossos vídeos, nossos viralizam pra caramba. A gente faz tudo com o TikTok, a gente faz junto. Então a gente faz muita, quer criar e eu te patrocino. Então a gente faz tudo que você pode imaginar com o TikTok. A gente acredita pra caramba na ferramenta. Então eles chamaram a gente pra ser uma das empresas a fazer o PR. Legal. E aí, finalizando aqui, né? Se eu fosse uma marca, e eu conversei com muitas marcas aqui muito tradicionais, né? Que já tem aí 100 lojas, né? E que queira buscar, por exemplo, né, o tema de influenciador, o tema de user-generated content, criar comunidade, né? Por onde você começaria, né? Sem dúvida, eu começaria com KPIs, assim. Acho que não dá para você começar e não medir. Então, o que não é medido não é gerenciado. Então, assim, para você começar, contrata as influenciadoras, faz esse plano, mas desde o início mede, para você sentir quem que tá indo bem, quem tá performando, quem não tá, né? Não tenha medo de medir e de buscar evoluir. Porque se você simplesmente contratar influenciadora e boa sorte, acho que a tendência disso não dá certo. E aquele tema entre grandes influenciadoras ou fazer várias pequenas com esse mesmo budget? O que você iria? O que é o nosso real, né? A gente trabalha com a verdade, né? É pequenas influenciadoras, um número maior. E ação pontual ou fechar um contrato aí de várias inserções? Fechar contrato com várias inserções. A gente acredita em fechar contrato porque você gera repetição, a pessoa acaba conhecendo mais da marca, ela gera verdade, ela experimenta, ela confia, né? É um pouco da área comercial que a gente aprende no dia a dia, o cliente confiou, ele vai comprar. Então você precisa gerar que o cliente confie em você. Como que ele confia? É quando ele te acompanha no dia a dia, ele sabe que você trabalha com marcas de verdade, que você não trabalha com qualquer marca. Então é um pouco disso que a gente acredita. Boa. Cara, foi super legal essa conversa. Queria agradecer a participação aqui no nosso podcast. Acho que tem muita oportunidade e aprendizado, né? Eu acho que vale as pessoas acompanharem a Scout, a Creamy em TikTok, nas redes sociais, né? Porque realmente, né? Vocês vão iterando e a gente vai vendo ali em tempo real, vocês testando, vendo, né? A evolução de vocês é super bacana. Parabéns pelo desenvolvimento aí. Obrigado, parabéns para vocês também. Acho que quem acompanhou aí o crescimento da CRM Bônus, né? Acho que também tem muita coisa legal. E obrigado pelo convite. Valeu. Valeu, gente. Então, continuem aqui na nossa playlist do YouTube. Tem bastante conversa bacana. Vale a pena ver um pouco mais sobre aplicativos que a gente falou, a relevância deles no mercado. A gente teve conversas muito interessantes que vale você continuar com a gente, aprofundar um pouquinho mais sobre as tendências direto aqui
do Vetex Day 2025. Obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu.